celebramos esta Eucaristia por Ana Paula Almeida Tavares. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, para participarmos com dignidade nesta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concede-nos a graça de iniciar uma vida nova que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto, e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles preferiam contra mim um falso testemunho. Eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e gritou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que, sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel. Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expões o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar do Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao injusto. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois os anjos de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhes: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, dize-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho.
Replicou Daniel: a tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão, para te cortar ao meio. Assim acabará convosco toda a Assembleia clamou em voz alta, bendizendo a Deus que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprir a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leve-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Ainda passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta-nos uma mulher que foi surpreendida em adultério. Não sabemos o seu nome. Muitos quiseram ver nesta mulher Maria Madalena.
não é Maria Madalena. Não é. O nome não está escrito nesta página do Evangelho. É uma mulher a quem São João usa de delicadeza para com ela, retirando-lhe o nome. Respeita, porque para colocar o nome em qualquer escrito, ou os nomes, necessário é, quando existe acusação, necessário é que também a pessoa possa crer. E este gesto delicado de João, de não colocar o nome, é algo que nos deve também fazer refletir. Porque nós estamos sempre preocupados. Quem foi? E se calhar muitos interrogaram-se: quem foi esta mulher? Ao longo da história, quem foi esta mulher? E então, muitos começaram a dizer: esta mulher é Maria Madalena. Onde é que isso vem? Não está cá. Retiremos esse ónus, esse peso de cima de Maria Madalena. A mulher não tem nome. Os escribas e fariseus, habituados à lei do mais forte, à lei pela lei, não ao espírito da lei, mas à lei, eles preferiam a lei, aquela lei escrita, rígida, tal como estava, sem reflexão, esquecendo que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, que Deus é perdão. E outra coisa que eles esqueceram foi colocar esta mulher diante de tanta gente. Podemos fazer a ideia como é que aquela mulher estava. Destroçada. Diante daquela gente toda. Porquê e para quê? Se eles quisessem cumprir a lei, tinham cumprido e apedrejá-la. Sem mais. Mas não. Eles quiseram pôr à prova outra pessoa. Não era só o sofrimento da mulher, mas vamos colocar à prova aquele Jesus de quem toda a gente fala, que é considerado Messias. Ele próprio, de forma blasfema, se proclama Filho de Deus. Autoproclama-se Filho de Deus. As pessoas veem nele compaixão, misericórdia. Vamos ver o que é que ele faz diante desta mulher acusada de adultério. E eles lá foram dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É estranho. Uma mulher sozinha em flagrante adultério. Onde é que está o homem? Não aparece o homem. Porquê? É estranho. Isto é maldade refinada. Aquela gente não estava a olhar para si própria e dizer: nós estamos a ser maus. Nós estamos a ser incoerentes. Afinal de contas, ela não estava sozinha. Então, se não estava sozinha, se a apanharam sozinha, como é que eles sabem que ela tinha cometido adultério? É porque viram. Apanharam-no com um homem. Mas o homem não está cá. É a mulher. O elo mais fraco. Sempre. Temos que envergonhá-la, mas mais. Vamos envergonhar Cristo. A ver como é que ele vai reagir. Mestre, foi apanhada. A lei de Moisés diz que ela tem de ser apedrejada. Ela tem de ser condenada, executada. Aqueles homens que queriam ver sangue. Estão ávidos de sangue. E estavam a fazer isso em nome de Deus. Mas mais, estavam a fazer em nome de Deus outra coisa, que era arreliar Cristo. Que era colocar Jesus diante de, podemos dizer, um dilema que tem
dois caminhos, mas que ambos condenam Jesus. Eles já estavam com aquela Cristo vai ser condenado hoje. As pessoas vão revoltar-se contra ele. Porque se Cristo disser cumpra-se a lei, aquela mulher seria executada, apedrejada. Eles diriam, vede como este Jesus não é tão bom como aparenta. Não defende ninguém. Vede, ele também está a cumprir a lei como nós. Ele não passa de um de nós. Porque é que há de estar nos píncaros, no topo das vossas cabeças, dos vossos pensamentos? Se Jesus dissesse, não, esta mulher não pode ser condenada, diriam eles, vede, este Cristo está contra a lei de Moisés. Moisés manda apedrejar as mulheres e ele está contra. Ora, Cristo estaria condenado e apanhado por estes dois motivos. Só que Cristo conhecia-os muito bem. Conhecia o seu íntimo. Cristo era psicólogo antes de existirem os psicólogos. Porque ele conhecia as pessoas, conhecia a forma de agir e conhecia também as suas palavras. Porque era um homem atento. Um homem atento às circunstâncias, às pessoas. E diz que Cristo estava para ali a rabiscar umas coisas que ninguém sabe o que foi. E que há tantos disse, sim, senhor, aquele que não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que começaram a sair, a começar pelos mais velhos. Claro, tinham a idade do pecado. Estavam mais cheios. E eles, refletindo, porque Cristo fazia refletir, ainda hoje nos faz refletir, isso é bom. E refletir é algo, virar-nos para nós próprios e analisarmos a nossa vida. Aqueles homens naquele momento analisaram, e depressa. E olha aí que foi depressa. Analisaram os seus comportamentos e a sua vida. E começaram a sair para os mais velhos. Isto é, não havia resposta a dar a Cristo. De facto, quem é que não comete pecados? Se a própria Bíblia diz que o justo cai 7 vezes ao dia. E eles sabem que também vem lá isso. Foram-se retirando. Foram capazes, no mínimo, naquele momento, de reconsiderar, de colocar em dúvida os seus comportamentos, de dizer, nós também somos pecadores. Possivelmente o homem que foi apanhado também lá estaria, pronto para apedrejar aquela mulher. E Cristo, depois deles se retirarem, pergunta à mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar. Cristo manifestou a misericórdia de Deus, que é amor de mãe. Manifestou a compaixão. Manifestou o perdão. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Conclusão. Quantas vezes nós precisamos de perdão? Estamos necessitados de perdão. Quantas vezes nós, no meio de acusações porque disseram, nós nos sentimos magoados e necessitamos de alguém que nos escute? Cristo é aquele que nos escuta e que tem instrumentos no seu reino para também escutarem. Se nós devemos saber ouvir e, no saber ouvir, manifestar a compaixão de Deus, porque nós somos a presença de Deus, somos o sacramento de Deus
nesta sociedade do século XXI. Podemos ser como Jesus, ter este olhar. Porque nós também temos necessidade de perdão. Sabemos como é a nossa vida, como foi a nossa vida e como é a nossa vida. Sabemos. E sabemos que a nossa vida também não é fácil. É por isso que nós devemos ter compaixão, significa sofrer com o outro. Porque nós também sentimos, porque nós também vivemos, saber sofrer com o outro e ter esta capacidade de perdoar. Outro aspecto. Evitar o modo farisaico da condenação. Apontar e às vezes dizendo nomes, colocando até as circunstâncias, porque nós às vezes estamos ávidos de confusão, de barulho, de sangue. Evitar as palavras e os gestos condenatórios. Não condeneis, diz Cristo, e não sereis condenados. Porque isso não vos pertence. E se nem Deus, que é Deus, condena, por que é que tu has de fazer isso? Quem te deu essa autoridade para tu condenares? Este Evangelho manifesta a salvação e libertação de Deus em Jesus Cristo. Hoje, cabe-nos a nós também manifestar todos os dias esta compaixão, esta misericórdia. O caminho não é fácil. O caminho é a subir. E nesse caminho há muitos buracos e muitas pedras onde nós podemos cair. Não é fácil. Mas é possível com Jesus. Por isso é que nós temos o Evangelho. É para nos refletirmos. É para que Ele olhe para nós, em Cristo, e nós tenhamos esta coragem de nos autoanalisarmos. Para saber quem somos. Porque às vezes damos a entender uma imagem, que não é aquilo que nós somos. Nós sabemos que representamos a maior parte da nossa vida. Às vezes fazemos muito teatro. E às vezes nesse teatro até queremos dar a aparência de que somos uma coisa ótima, que se calhar não há nada no universo melhor que nós, quando não é verdade. O melhor é descer à nossa simplicidade e humildade, é descer à terra. E a reflexão é este descer à terra, quando às vezes nós estamos a voar demasiado e a voar naqueles espaços que nem são nossos. Não condeneis, para não seres condenados. Assim seja. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos em sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos, como fruto da penitência, a alegria dos nossos corações purificados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito. Infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da Fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.